Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez para trazer um bate-papo gostoso, para a gente começar bem este final de semana. E eu tenho certeza que o papo hoje vai te agradar, porque sempre o bom filho a casa torna. Ele pode vir tomar um café, ele pode vir só para dar um abraço, mas esse veio para ficar, tá? Estou recebendo aqui hoje Maurício de Freitas. Bom dia, Maurício, bem-vindo. Bom dia, Samira. Que prazer. Muito bom estar aqui com você. Não é bom? É muito bom. A gente fez uma entrevista recentemente no horário da tarde e agora a gente tem a oportunidade de trazer o Maurício aqui no período da manhã com um programa mais longo, né, Maurício? Quero entender como é que anda as atividades dele depois desse pós-pandemia e tem uma história de vida e uma carreira tão legal, né, Maurício? Vamos obrigado. Falar de tudo Vamos, isso. sim. E você é prata da nossa casa, né? Não adianta, você pode até sair por um tempo, mas você continua da nossa família. Eu fiquei aqui com programa ativo entre 1997 e 2017. Bastante tempo, foram 20 anos. Verdade. Afinal de contas, né, eu acho que é parte mesmo da família. Aí sai um pouquinho, vai nadar em outros locais. Pouco, né? A gente muda, né, Maurício? Verdade. A gente passa por várias transformações durante a vida também. E às vezes a gente tem que se afastar um pouquinho e agora retornou. Verdade. Com o programa Poderosamente. Poderosamente, que nome poderoso, né? Não é verdade? Que a partir de semana que vem tem novo horário. Ficou pouquinho tempo na segunda-feira, não vou nem falar aqui, você que ouviu. Quem não ouviu, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube da Vibe Mundial e procura. Mas agora tem novo horário, né? Agora estamos no novo horário. Quartas-feiras, às 11h30 da manhã. Das 11h30 ao meio-dia. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, poderosamente, com Maurício de Freitas, aqui na Vibe Mundial. Fiz a propaganda direitinho? Sim, e sempre falando sobre desenvolvimento humano, você poder se autoconhecer, entender como lidar melhor com você mesmo, entender como lidar melhor com os relacionamentos, ou seja, tema que todo mundo precisa e gosta, né? Vida, né? Vida, exatamente. Não tem como. A gente tá Teve falando um programa que eu tinha anteriormente na Rádio Mundial que se chamava Vida em Foco. Vida em Foco. Que basicamente são esses temas de relacionamento com a gente, com o outro, que constroem uma vida melhor pra gente. E que não dá pra gente separar. Eu acho que a gente agora está numa fase, aí você pode até com seus estudos complementar, eu acredito que a gente está agora numa nova fase do mundo de que não dá mais para separar o que eu sou fora daqui, o que eu sou aqui, o que eu penso, como eu ajo no trabalho, como eu ajo em casa. Não é verdade? Eu sou uma. Sim. Eu acho que isso sempre foi uma informação real, mas existia uma ilusão de que era possível, por exemplo, ter uma falta de desenvolvimento, desenvoltura e capacidade para lidar com situações da minha vida e chegar lá no escritório, no trabalho, e agora eu vou estar super capacitado. E não é assim que funciona. Sim. A gente segue uma linha de eventos em que uma coisa afeta a outra. E não tem como, né? Aquela coisa. Chegou no trabalho, esquece os problemas de casa. Acho que é difícil isso. É complicado. É possível desafiante, como você disse. Eu acho assim, que é possível você conseguir, por exemplo, se desligar momentaneamente, sim, de problemas de casa, quando você tem clareza que os problemas estão ali e que ficar remoendo ou pensando demais naquilo não vai resolver. Não é esse o caminho. E você tem agora uma outra atividade, um outro contexto que você precisa vivenciar. Existe, sim, uma habilidade ligada à resiliência, né, a capacidade de se recuperar rapidamente de problemas e voltar a dar o melhor de si, que envolve você ser capaz de se desligar de um contexto para ir para outro. Tá. Isso é fundamental, Samira. É treino. É treino, é possível aprender, é possível treinar. E é fundamental por quê? Porque tem gente que está com problema, por exemplo, no trabalho, aí saiu do trabalho e foi para casa. E fica carregando consigo aquele problema. Isso acaba estragando o relacionamento familiar. Às vezes a pessoa vai para uma academia para fazer ginástica, para cuidar da saúde, mas fica ali com aquela questão na cabeça, com uma perturbação. À noite vai tentar dormir, ficam com os pensamentos ligados no problema. Então isso daí é insalubre. E é bem importante a gente aprender a se desligar de uma questão. O que não dá para a gente falar, não, num contexto eu consigo, no outro não, são as habilidades. Isso daí a gente precisa desenvolver de forma mais ampla na nossa vida. Vou dar um exemplo. Imagina que você precisa ser capaz de ter um olhar mais neutro, sem julgamento, porque você trabalha numa área em que você lidera uma equipe, tem pessoas muito diferentes, tem que conseguir lidar com gente que é diferente de você,
tem a diversidade humana ali. Sim. E você precisa de uma certa neutralidade, suspensão de julgamento, para conseguir lidar com as pessoas diferentes, acolher a todas, conseguir que elas cooperem, mesmo sendo muito Sim. diferentes. Aí você, no seu dia a dia, desenvolve radicalismo. Tem uma visão muito firme, radical, muitas certezas, polariza. Como que você consegue acionar do nada a habilidade de ter um pouco mais de neutralidade, acolher pessoas diferentes? É isso que não dá, entendeu? Então, você vai falar para mim, hoje é diferente, a gente é uma pessoa em todos os contextos. Porque a gente sabe que não existe a mágica de acionar uma capacidade, uma habilidade que você não exercita em outros contextos da sua vida, num único contexto. Agora, gerenciamento de problemas, aí dá para pôr problema em quarentena. E dá para aprender a fazer isso é fundamental para a vida, é perceber que você tem muito valor, sua vida tem valor, e porque aconteceu um problema numa determinada área, você não vai dar o direito daquilo estragar as outras áreas da sua vida. Que tá tudo andando bem. Exatamente. Tem gente que não consegue de jeito nenhum separar. Fala, não, deixa eu compartimentar esse problema aqui, colocar ele em quarentena e não deixar ele atrapalhar as minhas outras áreas da vida. Você pergunta para ela se está tudo bem, ela fala, está tudo péssimo. Aí pergunta, mas tudo o quê? O que está acontecendo? Eu estou com um problema sério no trabalho. Você pergunta, e o restante? Está tudo ruim. Mas, peraí, é porque ela não está conseguindo se desconectar, porque as outras áreas da vida existem. Isso é uma questão muito nossa, né? A gente acaba trazendo um problema. A gente não é treinado na escola, né? Não é. A gente traz um problema e o meu problema aqui no trabalho, por exemplo, se eu ficar remoendo, eu vou levar para qualquer outro lugar, desde que eu não saiba lidar com ele. Exatamente. A gente não aprende isso, mas a vida vai ensinando. E você está trazendo para mim que existem técnicas. É possível aprender, não é alguma coisa de nascença. Ou a pessoa tem a habilidade de gerenciar as áreas da vida ou não. Não, você aprende. Aprende a se desconectar, aprende a interromper um fluxo de pensamentos, ideias relacionadas a um contexto para poder ir lá desfrutar. Porque senão, por exemplo, se eu estou com um problema lá fora, não estou, tá tudo ok. Se eu estou com um problema lá fora e eu trago esse problema para esta entrevista, este problema vai influenciar na entrevista. Com certeza. Agora, se eu esqueço ele, coloco em quarentena, estou aqui no agora com você, presente, estou né? presente, estou na presença. Eu usufruto muito mais do Maurício aqui do meu lado. Com certeza. E vou te dar uma coisa que é bacana sobre isso. Porque além da sua performance melhorar, você se desconecta por um tempo, só lembra do teu problema depois, o que é bom também. Não é, porque o problema está aqui, né? Né? Dá um alívio mental. Agora, é uma coisa interessante. Vou usar uma história que é de um rabino, para ilustrar algo que a gente vai falar sobre isso, para entender o valor que isso tem, que é mais do que simplesmente se desligar e poder ter uma boa performance aqui. É um pouco mais que isso. Então, tem um rabino que ele passou por um problema seríssimo na sinagoga e no final do dia ali, eles já tinham feito de tudo que podiam, mas não tinham resolvido o problema, continuava aquilo para o dia seguinte, certo? Ele convidou um amigo para ir jantar na casa dele, né? Avisou a esposa que o amigo iria jantar e tudo. E eles ainda foram conversando sobre aquele problema sério que aconteceu na sinagoga no caminho da casa dele. Quando chegou na porta da casa dele, ele falou assim, você me dá um instantezinho? E aí ele foi até uma árvore que tem no jardim, ficou um tempo lá com a cabeça meio baixa, fechou os olhos, tudo. Quando ele voltou com outro semblante, entrou em casa alegre, desfrutou do momento com os filhos, com a esposa e tudo mais, sabe? E o amigo dele achou incrível a transformação. Falou, como assim? A gente estava preocupado até agora. Ele nem falou nada para a esposa dele, né? No final, quando foi se despedir, estava na porta, falou assim, desculpe, Rabino, eu queria te fazer uma pergunta, assim, quando você chegou, você foi até aquela árvore, depois se transformou completamente. Aí ele falou, sabe o que é? Aquela lá é a minha árvore dos problemas. Toda vez que eu chego em casa, tem problemas que não tem nada a ver com a minha família, com a minha esposa, com aquele momento, eu vou até a árvore e deixo os meus problemas lá. E aí eu entro e tenho um ótimo momento com a minha família, descanso, e no dia seguinte eu vou até a árvore de volta e vou pegar de novo os meus problemas e preocupações. E aí aqui vai o pulo do gato. O rabino falou assim, sabe o que me surpreende? É que às vezes no dia seguinte, quando eu vou pegar os problemas, eles parecem mais leves, eu já tenho novas ideias, parece que alguns deles até eu já resolvi na minha mente sem pensar neles.
Então, a vantagem não é só de você ter uma boa performance. Por exemplo, aconteceu uma coisa lá fora, aí você vem aqui, mas você consegue se desligar, fica por inteiro comigo, né? Tem um Sim. momento que é bacana, você interrompe um ciclo de estresse, é muito saudável para sua mente, é protetor em termos de saúde mental fazer isso, né? E tudo. Mas não é só isso. O bacana também é que quando você depois retorna, fala, não, agora deixa eu pensar no meu problema. O problema parece menor para você, você tem novas ideias, a tua criatividade melhora. Então não se trata de deixar apenas a questão ali suspensa e depois recuperá-la. Você já recupera com outra habilidade interna para lidar com ela. Que maravilha! Não é bom? Não, a história é maravilhosa, porque também mostra que a gente pode deixar aquilo de lado um pouco que está incomodando e viver a vida. E viver a vida. E viver a vida, ter o seu momento com amigos, ter o seu momento com família, se dedicar a uma outra atividade. Exatamente. Não é? Tá aí atividade física que pode provar que a gente acaba deixando de lado também muitos problemas. E como alivia depois, né? Porque Alivia dorme muito. Tranquilo. Verdade. Porque o corpo está relaxado e você dorme, né? Eu acho descansado, até pensa melhor sobre soluções. Porque senão a gente entra num loop, pensando no problema, não enxerga a solução, não enxerga a solução. Quanto mais a gente pensa, menos a gente resolve, né? Porque fica, sabe como? Numa repetição. Você não fica criativo. É um mantra, né? Você não fica ali de uma forma criativa, pensando em novas maneiras. Não, você fica pensando no problema, ultra focado naquilo, e se repete em busca de soluções sempre muito parecidas. Que dica boa, Maurício. Pois é. É uma dica boa. Isso pode acontecer até se a gente está com um problema financeiro. Com certeza. Resolve. Né, é importante a gente falar que não se trata de fugir. Porque a pessoa não. fala, mas eu vou fugir do problema e vou enfiar a cabeça em outra coisa para esquecer. Não é isso. Isso existe também. Sabe aquelas pessoas que às vezes até estão com um problema e vira workaholic para trabalhar, para esquecer? Tá, aí já é um padrão de desequilíbrio. Não estamos falando disso. Estamos falando de que há momentos na sua vida em que você tem compromissos assumidos com áreas diferentes. Você tem um compromisso assumido com lazer, com amigos, era ótimo ficar ali por inteiro com os amigos. Tem um compromisso assumido com a sua família, então você está por inteiro ali. Tem um compromisso assumido com o trabalho, está por inteiro ali. E aí você se dedica, durante esse período, que é o período que você pode fazer alguma coisa, a dar o melhor de si para solucionar qualquer problema que tem ali. E com isso vem os insights, né? Exatamente. Né? Porque você relaxa e você pensa melhor. Exatamente. Aí tem que interromper uma espécie de hábito, um tipo de vício, de ficar carregando assuntos que não tem nada a ver com o momento presente para outras situações, entendeu? Muito legal. Maurício, você começou na área terapêutica com a programação neurolinguística? Você sabe que, na verdade, eu comecei por um caminho totalmente diferente. Eu fiz artes cênicas, música. Sim. E, na época, fui convidado a fazer um trabalho por pessoas que queriam as artes cênicas, no caso, era teatro, né, aulas de teatro, para desinibir, para conseguir resultados que, de certa forma, eram terapêuticos. Sim. Né? Então, fiz um trabalho com um grupo que era, na época, da Faculdade de Direito de São Bernardo, que me contratou para isso. Eles queriam se desinibir para poder encarar audiências, né? Fiz também com um grupo que foi indicado pelo Roberto Freire, que na época era um terapeuta muito bom, fazia um trabalho chamado somaterapia. Ele indicava o teatro como uma maneira da pessoa se liberar de bloqueios, né? Aí essas pessoas vinham fazer, mas não com o intuito de formação na área artística. Eles queriam mesmo usar para autoconhecimento. Então já provocava uma série de descobertas. Eu comecei a me encantar, perceber como isso era bonito, sabe? Poder interferir positivamente na vida do outro. Você entendeu o que estava acontecendo, né? Exatamente. Eu fui buscar formação, né? Na época eu fiz um curso de hipnose, auto-hipnose. Fiz cursos de PNL mais curtinhos logo no começo também. Busquei psicossíntese, busquei várias áreas, um pool de áreas diferentes para poder fazer um trabalho integrado. Arte com algo que gere transformação, desenvolvimento. E o meu primeiro trabalho nem era uma terapia, né? Se chamava cantoterapia, mas era algo mais voltado para recuperar uma alegria, vitalidade para viver, encontrar a si mesmo e perceber aspectos luminosos de si, sabe? Era o que o Maurício da época estava sentindo, Exatamente. Né? Estava querendo trabalhar. Só que tinha Você um sempre impacto. foi terapeuta, né? De certa forma, sempre, tinha uma facilidade, digamos assim, né?
E aí esse trabalho tinha um impacto de transformação muito maior. Eu falei assim, olha só o slogan, né? Cantando a alegria de viver. Era um trabalho para trazer alegria, descontração, era mais para qualidade de vida, sabe? Assim, no final das contas, levava as pessoas a experiências mais profundas. Fui me encantando cada vez mais, fiz várias formações. Descobri também que o meu principal caminho não era tanto terapia, no sentido de tratamento e trabalhar com as disfunções humanas. Comecei, inclusive, a fazer uma faculdade de musicoterapia e percebi que o caminho era muito esse, né, um caminho mais de saúde psicológica, saúde mental. E eu notei que não era muito esse meu caminho. O que eu gostava mesmo era de auxiliar as pessoas a se descobrirem, a desenvolverem habilidades, a poderem tornar a vida melhor. Não simplesmente torná-las funcionais, mas ajudá-las, por exemplo, a ter uma vida mais rica e mais feliz. No sentido de desenvolver habilidades para lidar consigo mesma, as habilidades emocionais, capacidades como resiliência, poder pessoal, inteligência emocional e as habilidades de relacionamento interpessoal e de comunicação. Cada vez mais isso foi ficando claro para mim, que essa era a coisa que mais me dava alegria quando eu estava trabalhando, sabe? De ver as pessoas falando, nossa, hoje eu estou muito mais realizado, eu estou mais feliz, eu estou conseguindo me relacionar melhor, eu superei bloqueios e estou realizando coisas que antes eu achava que não era capaz. Era esse desenvolvimento humano que mais me atraía, mais até do que terapias. Né? E hoje você trabalha com desenvolvimento humano totalmente, né? Embora eu tenha esse background, né, de terapias e tal, o meu foco principal é esse, porque eu tenho, dá uma alegria, uma luz nos meus olhos, quando eu vejo alguém vencendo, crescendo, é bonito de ver. E é bonito de ver mesmo, e é uma provocação para que a gente também olhe cada vez mais para a gente, né, Maurício? Com certeza. Acho que é um gap, uma falha, uma lacuna na nossa educação. A gente aprende matérias técnicas, né? Se você for pensar na escolaridade toda, é voltada para você aprender matérias técnicas para poder trabalhar. Quem vai usar só habilidades técnicas no trabalho? Inclusive, a gente vê uma situação muito frequente hoje, que é, eles contratam por causa de um currículo com um monte de habilidades técnicas, formação, a pessoa fala idiomas, teve especialização, e aí os candidatos são um pouco parecidos. Até fazem um processo de seleção que tenta, na medida do possível, avaliar habilidades humanas, as chamadas soft skills, né, habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal. Mas não dá para você garantir. E o que acontece? No dia a dia, os problemas que surgem são problemas que não têm a ver com habilidades técnicas, são problemas humanos. E frequentemente a pessoa é admitida por ter grandes habilidades técnicas, às vezes até um especialista na área, e é demitida pela falta dessas habilidades humanas que ela não teve. E que tornam o convívio, muitas vezes, tóxico. E quando surgem essas questões de habilidades humanas, é o que mais chega até você, né? É o que quando mais a pessoa te procura, eu acredito que automaticamente não é porque ela não está conseguindo fazer o trabalho dela perfeito, é porque ela está tendo questões ou internas ou de relacionamento. Exatamente. Ou ela tem dificuldades em gerenciar ela mesma por causa das emoções difíceis, ou de ser extremamente afetada quando acontece algum problema, e aí ela cai e não consegue se erguer tão facilmente, quer dizer, falta ali uma resiliência, um poder pessoal para lidar com as situações e ser menos afetado. Sim. Ou ela está trazendo essa queixa que atrapalha todo o resto. Digamos que é o básico. Sim. A gente começa com essa inteligência de lidar consigo mesmo, que se chama inteligência intrapessoal, que é você saber como lidar com você, gerenciar suas próprias emoções, entender seu fluxo de pensamentos, conseguir ter uma percepção mais clara e objetiva de como você está reagindo aos fatos, o que está levando você a essas reações, perceber quando de repente uma reação sua é desproporcional a um evento. Então, de repente, tem ali um evento, aconteceu, tudo bem, pode ser que não seja um evento agradável, mas parece que a sua reação está sendo exagerada, então provavelmente tem a ver com o passado, um gatilho ali que disparou alguma reação antiga. A nossa história, ela está ali, a nossa história de vida, ela está aqui presente, né? Ela foi construtora daquilo que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto é a habilidade mesmo para poder lidar com o mundo que está em volta. Primeiro, eu preciso lidar comigo,
mas também preciso lidar com o mundo que está à minha volta, com as pessoas, com os eventos, com os relacionamentos. E aí falta muito as habilidades, por exemplo, de se conectar com pessoas diferentes. Se você for olhar na internet hoje, a internet revela a falta de habilidade, a tendência que as pessoas têm a lidar muito mal com gente diferente, e fazer comentários hater. Você fala assim, bom, tem um monte de veículos de comunicação. Sim. Hoje a comunicação está muito democratizada, então até uma criança, às vezes em casa, Sim. na garagem de casa, faz um canal do YouTube, etc. Verdade. E você tem canais de comunicação, mas não tem as habilidades de comunicação e de relacionamento desenvolvido. Dá muito problema. Ele vai conseguir falar problema com algumas pessoas, mas não vai conseguir falar com outras pessoas. Tudo isso parte das emoções? Tudo isso a gente está olhando para a questão da inteligência emocional? Eu acho que é um dos ingredientes basais, é básico. Né? A gente ter uma boa inteligência emocional, uma capacidade também de desenvolver uma independência emocional, relativa independência emocional, no sentido de não ser tão influenciado pelo ambiente, porque senão a gente vira manada também, né? Sim. Então isso é basal, é essencial. Agora, tem também aqueles que até estão conseguindo ter uma inteligência emocional, estão lidando melhor consigo mesmo, mas são muito inaptos em termos de comunicação e relacionamento. Então criam muitas dificuldades de entendimento, são mal entendidos porque falam de um jeito que não é tão fácil para o outro entender, interpretam erroneamente o que uma outra pessoa está dizendo, às vezes não conseguem escutar, enquanto o outro está falando, ele está pensando na resposta e não consegue escutar de verdade o que o outro está dizendo. Então, assim, tem essas habilidades que tem a ver com você conseguir trafegar bem no ambiente que está à sua volta e nos relacionamentos. E é claro que é essencial a inteligência emocional, o autoconhecimento, vamos colocar em primeiro lugar o autoconhecimento, e aí uma capacidade de lidar com você. Porque se não tiver isso, você não tem o básico. Agora, temos um equipamento, digamos assim, né, metaforicamente falando, mais avançado, que são realmente as habilidades de comunicação e relacionamento. De como é que eu posso estar realmente presente aqui para você, completamente no agora. Como que eu consigo escutar de verdade o que você está me dizendo e ter foco de atenção em você. Perceber as suas reações não verbais para perceber se você está se sentindo bem ou não com o que eu estou falando. Se você está entendendo ou está ficando confusa em relação ao que eu acabei de dizer. Né? Perceber o que te agrada, o que não te agrada pelas reações que você emite, né? Conseguir de verdade acolher diferenças e não julgar, avaliar e daí sair polarizando com pessoas. Perfeito. Isso a gente não está nem falando do terapeuta, né? Não. A gente está falando das nossas reações na vida. Exatamente. Né? A nossa postura diante as pessoas, as coisas. Exatamente. Eu não estou ao falando que de lê, habilidades ao que ouve. para um terapeuta trabalhar. Não. Na verdade, são habilidades essenciais para todo mundo trabalhar em qualquer área, porque você trabalha com pessoas diferentes. Um comerciante atende todo tipo de cliente diferente. Exato. Né? Um líder, então, que tem que liderar uma equipe, ajudar eles a cooperarem, mesmo sendo pessoas muito diferentes entre si, e respeitarem as diferenças entre eles. Imagina que avançado que precisa ser esse Pois é, né? E sem julgamento. Sem julgamento. Você vai ter seus valores morais, você vai ter sua ética, sua maneira de pensar, o que é apropriado para você ou não, sua fé, né? O que você acredita. No entanto, é entender que isso é maravilhoso e é para você. O outro tem uma vida muito diferente da sua. Você não tem certeza se as suas escolhas se encaixariam bem na vida dele. É muito fácil avaliar ou julgar ou até falar, não, deixa eu dar um conselho para ele de como ele tem que agir. Você não está envolvido emocionalmente na história dele. Você não sabe o que acontece com ele. Vou dar um exemplo simples, né? É muito fácil falar para uma pessoa que ela deve mudar de profissão se ela não está feliz. Dando um exemplo. É fácil? É fácil. Agora, ela lida com as consequências de fazer a tentativa de mudança, ela sabe se ela tem rede de apoio ou não tem, ela sabe o quão sensível ela é para situações, nós temos reações emocionais diferentes uns dos outros. O quanto ela é forte para lidar com as situações, já desenvolveu essa habilidade, o quanto ela é sensível e as emoções são difíceis para ela, que tipo de consequências isso vai trazer nos relacionamentos interpessoais dela, na relação com família. É tão complexo. É tanta coisa que você falou que simplesmente a pessoa pode pensar, eu não tenho coragem.
Mas não é só não tenho coragem. Olha quantas questões estão por trás. São muitas questões. Então, assim, é a gente entender que quando a gente está se relacionando com outra pessoa, ela é um mundo inteiro diferente de nós. E aí tem todo um carinho, um cuidado, um respeito à diferença. Sim. E isso está faltando na sociedade, porque nós estamos lidando cada vez mais com mais gente diferente, redes sociais. A gente fala que tem as bolhas das redes sociais, mas as redes sociais furaram um pouco bolhas de convívio. Sempre tivemos bolhas fora da internet, as pessoas já conviviam mais com aquelas pessoas que têm afinidade e tal, e não ficavam sabendo muito da maneira de viver e de pensar de outros, entende? Numa rede social, de repente os algoritmos trazem para você coisas que são muito diferentes do que você está acostumado, e se você não foi preparado para lidar com pessoas diferentes, você pode ter reações super negativas, aversivas a pessoas que são diferentes de você. Você vai lá e até deixa de seguir. Exatamente. Nós vamos para o intervalo comercial. Maurício, eu estou recebendo aqui hoje Maurício de Freitas, do programa Poderosamente. Poderosamente, quando? Quartas-feiras, às 11h30 da manhã. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, Maurício de Freitas ao vivo, aqui na Vibe Mundial. E hoje o nosso bate-papo tá incrível. Continue com a gente. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas já vai no Instagram e já segue esse menino. Maurício de Freitas Oficial, é isso? Maurício de Freitas Oficial. É isso aí, daqui a Tem pouquinho a gente Maurício volta. De Freitas, né? Então mas é esse aqui, oficial. Olha, né? Você que tá vendo o vídeo, olha pra carinha dele. Daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta, hoje estou conversando com Maurício de Freitas, do programa Poderosamente. Poderosamente, toda quarta-feira, às 11h30 da manhã. Por que poderosamente? É uma brincadeira com as palavras, Sim. né? Porque a ideia é que a gente não acessa todos os nossos potências, poderes internos que poderiam ser acessados se a gente tivesse a chance de se desenvolver, de se conhecer, de desenvolver habilidades para lidar melhor com a gente, com os outros. E poderosamente faz essa alusão a poderes que nós temos, potências internas podem ser despertas. A ideia do programa é despertar isso, né? Ajudar a pessoa a se autoconhecer e perceber que existe ali um desperdício do potencial dela. Que muitas vezes a pessoa vive uma vida inteira e não tem a chance de se desenvolver de verdade. E de conhecer coisas que ela se surpreenderia com ela mesma. Todos nós temos isso, né? Em alguns momentos a gente encara um novo desafio, fala, ai meu Deus, será que eu vou conseguir e tal? Aí quando você consegue, nossa, fica surpreso com você, né? É incrível, né? Para muita gente até ler um livro inteiro. Então a nossa mente é mais poderosa do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Né? Muito a gente vai também agir mais poderosamente quando pudermos desenvolver essas potências internas. Porque a gente ganha uma força, né? Uma força para agir. Uma energia diferente começa vibrando dentro da gente. Exatamente. É isso mesmo. Tua mente é poderosa, por que você fica aí parado? Com certeza. Não pode, né? Vamos lá. O que o Maurício está fazendo de cursos? Como que estão as atividades neste ano daqui para frente? Bom, eu tenho toda uma atividade voltada para profissionais do desenvolvimento humano, porque além de formador de profissionais, dou certificação internacional, sou vice-presidente hoje de uma associação que está presente em mais de 90 países e tudo, regulando qualidade, ética, boas práticas na área de desenvolvimento humano, né? Sim. Então, eu tenho cursos de especialização, que são raros no Brasil, e hoje temos a Sociedade do Profissional de Desenvolvimento Humano, que é um serviço de assinaturas, tipo Netflix, só que é o Netflix do profissional de desenvolvimento humano, em que eles recebem toda sexta-feira um conteúdo inédito, sempre falando sobre como fazer atendimentos individuais de alta qualidade, como ministrar cursos, palestras, treinamentos de alta qualidade, como lidar com aqueles temas que são super importantes, né? Por exemplo, como desenvolver a inteligência emocional de uma pessoa, como trabalhar com alguém que está precisando encontrar qual é o seu propósito, a missão de vida. Recentemente a gente fez um dos vídeos voltado para a autoestima e como que você, como profissional, resolve questões de autoestima, quais são os principais problemas relacionados à autoestima. Então é um trabalho muito bacana, muito satisfatório para mim, de saber que estou contribuindo com uma elevação do nível dos profissionais no mercado. A pessoa tem um investimento mensal que é pequeno, né? Que mantém aquele investimento mensalmente. Tudo online. Tudo online. É um streaming. Aí eu lanço uma aula nova, curtinha, de até 30 minutos normalmente. Tem umas que tem 20 minutos, outras tem 40, mas fica sempre nessa faixa.
que impede que a pessoa tenha uma resistência, né? Às vezes ela fala, mas eu tenho uma vida corrida. Mas um videozinho de 30 minutos você assiste dá pra com ouvir, certeza, né? dá pra ouvir até no caminho do e trabalho. mantém a atualização desse profissional. E uma vez por mês a gente reúne toda a comunidade da Sociedade do Profissional de Desenvolvimento Humano em uma aula ao vivo. Né? E a gente faz sempre uma vez por mês, na última quarta-feira de cada mês. Então, se tiver um profissional que trabalha com desenvolvimento humano que se interessa, entre em contato comigo. É isso mesmo. Vai ser ótimo ter você com a gente lá. E é online, independe de onde você esteja. Exatamente. Pessoas muito do Brasil bom, inteiro né? estão fazendo parte do grupo. E são todas pessoas comprometidas com excelência profissional, pessoas que têm valores elevados, que têm um carinho especial, que trabalham não só por dinheiro, mas realmente com o intuito de apoiar seus clientes. Né? Se chega nesse ponto, meu amigo, é porque já foi além, né? Já ama muito o que faz e quer colaborar com a humanidade. Exatamente. Não é, né? E seus atendimentos mantém? Sim, eu tenho horários de atendimento um pouquinho restritos, mas tem horários, né? Sempre tem alguém terminando, alguém entrando. Então faço os meus atendimentos individuais, que são de 1h30, e que são sob medida, né, para as necessidades, são personalizados para as necessidades que a pessoa traz para mim. Eu chego até você com uma questão e a partir dali você vai me trabalhando. De repente aquela questão nem era a chave do problema, né? Às vezes não, às vezes a gente se surpreende. Eu normalmente faço uma reunião inicial com a pessoa, 30 minutos, sem compromisso, sem investimento, para entender as demandas dela, as necessidades dela, para ela também esclarecer dúvidas a respeito do trabalho. Consigo avaliar, assim, projetar aproximadamente quantas sessões seriam necessárias para os temas que ela tem. E aí, em cada sessão, a gente percebe qual é a prioridade que precisa ser trabalhado antes, faz uma investigação forte de qual é o problema, causas, e o que sustenta aquele problema daquela maneira, constrói meta para aquela sessão, de onde nós queremos chegar, e trabalho com intervenções, práticas que envolvem programação neurolinguística, coaching, panorama neurosocial, neurosemântica, técnicas bem avançadas, que são facilitadoras de mudança. Né? Excelente, várias dinâmicas. E para o comum, para aquela pessoa que quer fazer um curso tranquilamente, de repente não é terapeuta, não atua na área de desenvolvimento humano, para autoconhecimento. Desenvolvimento pessoal tem. Que antes tinha, mantém? Tem sim. Nós temos uma alternativa online e temos também a alternativa presencial. Então, online, nós temos o curso Maestria Pessoal e Profissional, que o tema é desenvolver a inteligência emocional, a independência emocional para a pessoa ficar mais centrada e forte, para não ser tão influenciada negativamente pelo meio, e a resiliência, a capacidade de se recuperar rapidamente, voltar a dar o melhor de si, mesmo quando adversidades ou problemas acontecem. O curso é muito bom, muito qualitativo. Perfeito. E é online, então tem aí uma facilidade para pessoas do Brasil inteiro. Esse já está valendo? Esse já está online. Online. E a gente tem falando de uma nova turma, né? Eu tenho hoje turmas em andamento, tem uma nova turma que vai acontecer em maio, no Mato Grosso, numa cidade chamada Primavera do Leste, nas imediações ali de Cuiabá, que é o PNL Life and Business. Um curso muito especial, voltado para o desenvolvimento das grandes habilidades de relacionamento interpessoal, comunicação, e também a inteligência emocional. Tem um módulo inteiro voltado para isso que eu falei para você, que é básico, né? Fundamental para a gente conseguir operacionalizar o resto. Então nós vamos ter ali 4 módulos, que são finais de semana, uma vez por mês, e as pessoas da região, ou até mesmo quem está disposto a viajar para ir lá se encontrar comigo, pode se inscrever e ir para o nosso curso lá em Primavera do Leste. E quando a gente fala de Mato Grosso, de Cuiabá, a gente está até falando de países vizinhos, né? Sim. Né? Tá muito... pertinho ali. Exatamente. Né? O que tem de brasileiro morando ali na fronteira, sim, não é verdade? Pode também usufruir desse trabalho. O pessoal que está no Paraguai está pertinho. Paraguai, Argentina também. Argentina acho que tem, também. Bolívia, né? Bolívia tá pertinho, gente. Verdade. Acho que tem muito brasileiro que fica falando, eu gostaria tanto de fazer, mas não consigo. Olha que uma oportunidade legal. E é uma vez por mês, você vai, fica num hotel bacana, faz o curso, se desenvolve, tem um mês para pôr em prática tudo aquilo e vivenciar de verdade para chegar aí para o próximo nível, no próximo módulo. Recebe uma certificação internacional, é um curso realmente de aprofundamento, em que a pessoa sai com uma certificação na área de comunicação.
Muito que bom. pode, inclusive, agregar valor ao seu currículo profissional. Ô Maurício, eu andei xeretando o teu Instagram, aí eu vi que você fez muitas postagens recentemente a respeito de poder pessoal. Exatamente. Né? Pouca gente sabe da importância do que é poder pessoal. Né? Né? Então, eu gostaria da gente, né, que a gente falasse um pouquinho agora aqui sobre o poder pessoal e quais os benefícios de eu, né, conquistar este poder pessoal e o que acontece quando eu não tenho. Uhum. Bom, então vamos começar distinguindo, tá? Eu acho Nós não importante. estamos falando daquele poder público, né? Não. Poder social, não é isso. Quando nós falamos de poder pessoal, é um autoempoderamento. É uma capacidade de acessar as suas melhores capacidades, as suas potências internas, mesmo em situações que sejam desafiantes. Tá. Tá? E não ser tão afetado pelo ambiente. Ou seja, mesmo que o ambiente seja desafiante, eu não entro ou numa postura de desistência, está difícil demais, eu não vou conseguir, sabe? Aquela pessoa que desiste fácil, ou numa postura em que parece inicialmente que a pessoa está empoderada, mas não, que ela fica assim, isso não podia estar acontecendo de jeito nenhum, que absurdo, e aí já quer brigar com os outros e não aceita. Isso tem outro nome, né? É meio mimadinho, né? Aquela coisa toda. Então, na verdade, essas duas posturas indicam a perda do poder pessoal. O indivíduo, ou ele está numa situação de desistência, ou ele está numa situação de revolta, mas nos dois casos a postura é de vítima e a pessoa não percebe. Entendi. Pode ser aquela vítima que desanima e que fica chorosa, ou pode ser aquela vítima raivosinha e tal, mas nos dois casos ela adotou uma postura de vítima. Nós não estamos falando de pessoas que são vítimas reais de condições que a gente sabe que existem, que vitimizam o indivíduo. A gente está falando aqui de pessoas que se colocam numa posição de vítima, que aprenderam emocionalmente a entrar nesse lugar, que é um lugar de não aceitação, de desistência, de achar que o problema é o outro, é o mundo, e que ela não tem como mudar isso, e isso não ajuda ela em nada. Deixa ela cada vez mais imersa naqueles problemas, sem sair para uma solução. Tá? Ela nunca vai resolver, nunca ninguém Desse vai jeito, olhar, ninguém vai olhar para ela de uma forma assim, tadinha, vou resolver a questão dela. Não, aquilo vai continuar com ela. Vai continuar com ela, Tá. né? E olha, mesmo uma pessoa que passa por uma situação em que ela é vítima real de uma situação, também não contribui para ela e para o problema dela, ela ir para esses dois caminhos, né, de desistência ou de revolta. Porque ela se mantém dentro da reclamação, ela se mantém dentro do foco no problema, ela se mantém dentro do mal-estar. Não é bom para ela. Vira um ciclo vicioso? Vira um círculo vicioso. Então ela não consegue sair dali. E aí o que acontece? Para qualquer caso, seja que você está sendo vítima real de uma situação externa muito desafiante, ou não é nesse nível e você está se vitimizando, em qualquer um dos casos, o caminho que ajuda você a superar os problemas, a ultrapassar tudo isso, ao invés de dos problemas passarem por cima de você como um rolo compressor, é você que passa pelos problemas e supera. Tá. Né? O caminho é o empoderamento pessoal. E aí vamos entender do que se trata empoderamento pessoal. Poder pessoal é você ser capaz de perceber o que você está pensando, sentindo, vivenciando, distinguir aquilo que você é capaz de controlar em você, aquilo que não, e gerenciar a parte que não é controlável, né? Influenciar a si mesmo positivamente através das suas escolhas. E perceber aquilo que não está no seu controle no mundo e parar de dar murro na ponta de uma faca para ficar se machucando à toa. Ou seja, isso aqui eu não controlo. Talvez eu nem influencie alguns aspectos externos a mim, pessoas, Sim. situações. Então eu não gasto tempo com isso, eu não perco tempo, energia, que é importantíssima, que é vital para mim, com coisas que não vão me levar para lugar nenhum. Eu consigo mapear o que está no meu poder, o que eu posso influenciar positivamente, o que efetivamente eu posso controlar, e eu destino energia para isso. Me torno menos influenciável pelas situações externas, as adversidades ou coisas que as pessoas falam, de maneira que, ao invés de eu ser influenciado por influências negativas externas, eu me torno uma influência positiva. Entendeu? Eu escolho ser uma influência positiva porque eu estou acessando e exercendo o meu poder pessoal. Que interessante isso, né? Porque, às vezes, no ambiente é difícil a pessoa não entrar
naquilo que está sendo ruim para todos, porque acaba Exatamente. sendo para todos, né, Maurício? Com certeza. A gente tem uma característica que é importante levar em conta, que todos nós somos influenciáveis. Nós sofremos influência do ambiente. Sim. Né? Uma parte significativa dos nossos neurônios são chamados neurônios espelho. Pelo menos 30% dos nossos neurônios são neurônios espelho. Isso faz com que a gente aprenda muito facilmente no convívio com pessoas habilidades. Crianças imitam papai e mamãe graças aos neurônios espelho. No nosso dia a dia, quando alguém está rindo, a gente nem sabe por quê. E olha e fala assim, dá risada e fala, o que foi aí? O que vocês falaram e tal? Neurônios espelho. A gente tem uma tendência também, quando alguém fica triste, sentir empatia, graças aos neurônios espelho. Então, está tudo certo, é tudo ótimo. No entanto, às vezes, quando você é influenciado demasiadamente, sem filtros, sem filtrar essa influência externa, você pode se tornar incapaz de lidar com as coisas, lidar com os problemas, lidar com a vida. Tá. E você se torna parte do problema, porque você se desequilibrou, não está bem, não consegue lidar, e aí alguém tem que fazer alguma coisa ali, inclusive ajudar você, porque você caiu. Então, o empoderamento tem a ver com construir bons filtros, para não ser tão influenciado, conseguir, no meio de adversidades ou problemas, acessar suas melhores habilidades, não sucumbir ao estresse. Porque, de repente, o estresse está tão grande que até você tem habilidades boas para lidar com o problema que está acontecendo, mas parece que elas fugiram de você. E mesmo que ela se tranque numa sala para resolver as questões dela, ela não se distancia das questões do ambiente, né? Tá ali, dificilmente. A gente precisa conseguir lidar melhor com esse ambiente. Se ela tem esse poder pessoal, ela consegue. Você sai do drama. Você não põe tanta dramaticidade a uma situação. Você sabe, não, peraí, toda situação passa. Essa também vai passar. Então, algumas características de quem tem um bom poder pessoal. Essa pessoa consegue ter um bom controle daquilo que é controlável em si mesma. Aquilo que ela não consegue controlar, ela consegue gerenciar, lidar bem, acolher, aceitar de uma forma positiva. Ou seja, tem um autogerenciamento, é uma autoliderança relacionada ao poder pessoal. Outra coisa, a pessoa consegue estar disponível para acessar suas melhores capacidades e fazer parte da solução. Fala, não, eu acho que eu posso ajudar a solução. Posso ajudar a solucionar um pedaço desse problema, uma partezinha, posso contribuir. E olha, a pessoa que tem esse poder pessoal, é interessante a gente falar disso. Às vezes um problema grave está acontecendo, vamos supor que seja no trabalho, né? E várias pessoas se desequilibraram e falam, meu Deus, como é que vai resolver isso e tal? E ela está se acalmando, cuidando melhor de suas emoções, tem muito a ver com inteligência emocional, centramento. É uma independência emocional. Legal. Então, o mundo está caindo à sua volta, você está mais independente disso e conseguindo se centrar. E aí ela aproveita a oportunidade, ela percebe que aquilo é uma oportunidade para ela usar as habilidades dela para ajudar, para contribuir. E quando ela contribui com a solução, todo mundo em volta olha e fala, uau, olha como essa pessoa é habilitada, capacitada, está cheio de gente. Que foi nos piores momentos de adversidade, de problema, que ela surpreendeu o grupo de pessoas em volta e contribuiu com a solução, e por causa disso está numa posição incrível hoje. Olha que legal. Porque aquela adversidade, o problema que aconteceu, virou oportunidade para ela mostrar o talento dela. Então isso é uma característica do empoderamento pessoal. Outra característica, conseguir manter a persistência. Não entrar naquela, não vai dar certo, não tem jeito, eu desisto. Não. É me manter conectado aos meus objetivos, sonhos, voltar mais rapidamente para os meus objetivos e sonhos e manter uma persistência num caminho quando esse caminho ainda está aberto, quando há possibilidades. Não encarar que não tem jeito, né? Não tem jeito, deixa de lado. Pois é, tem pessoas que desistem muito fácil e aí depois se arrependem porque havia oportunidade, mas ela desistiu antes mesmo de A procrastinação insistir. faz isso também, né? A procrastinação, eu acho que a gente tem que falar de uma forma um pouco diferente sobre ela para entender. Tá. Procrastinação tem muito a ver com você ter que encarar uma tarefa que não é fácil para você, que é trabalhosa, que é desafiante e tal. E aí, quando você fala assim, eu vou fazer amanhã, eu vou deixar para depois, vai dar tempo, dá um alívio e prazer na hora. Por incrível que pareça, a procrastinação... procrastinar dá um prazer. Você fala, amanhã eu faço, aí fica gostoso hoje. Porque estava desconfortável agora. Estava desconfortável pensar que eu vou
ter que fazer essa tarefa. E ela é desafiante, ela não é tão fácil, ela vai exigir concentração, ela vai exigir foco. E aí tem muitas causas para procrastinação. Então, só falando algumas, né? Uma pessoa pode procrastinar porque ela tem dúvidas da capacidade dela. Então, ela tem crenças limitantes sobre ela ser capaz. E aí ela fica achando que não vai dar conta, então ela fica adiando até a última hora, porque ela está com muito medo de fracassar. Uma pessoa também pode procrastinar. E pode fracassar, né? Porque deixou para o fim. Fica mais fácil acontecer o que ela temia. Entendi. Ela agora tem pouco tempo, tem que correr. E muitas vezes é só crença limitante, só ideias que ela tem sobre incapacidade, porque até deixando para a última hora ela vai lá e consegue até que fazer razoavelmente bem. E aí ela fala, por que eu não fiz antes? Mas ela primeiro procrastinou porque havia uma tensão, um nervosismo, uma ideia de fracasso. Tem outras pessoas que têm um medo, desenvolveram um medo exagerado da opinião alheia, da crítica dos outros. Então ela procrastina porque ela evita a exposição. Porque ela, na verdade, nem quer fazer. Porque ela tem muito receio de fazer e ser criticada. E ela não sabe por que aquilo dá um desconforto tão grande e ela não encara a tarefa. Outras pessoas procrastinam simplesmente porque a tarefa é desafiante, exige foco. E ela tem uma perda muito frequente de foco. Ela não teve um treinamento do foco de atenção e da concentração dela para ajudá-la nesses momentos. Não estou falando dos portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aí é uma outra coisa, e é bacana a gente, inclusive, buscar ajuda nesse sentido. Sim, lógico. Estou falando de pessoas que têm uma dificuldade com foco, que não é algo tão característico, generalizado como o TDAH. Mas a gente pode procrastinar em algumas áreas e outras não, né? Exatamente. Raramente você procrastina alguma coisa essencialmente prazerosa. A gente vai procrastinar uma atividade que não é intrinsecamente prazerosa, que às vezes é desafiante, e aí depois vira aquele desespero, né? Vamos correr contra o tempo. Né? Então, tem aquelas pessoas também que procrastinam porque tem uma dificuldade enorme de cálculo de quanto tempo levam as coisas. E, geralmente, essa pessoa que procrastina e que tem uma dificuldade de calcular o tempo que ela precisa, ela tem outras questões ligadas a tempo. Ela pode se atrasar em atividades, ela acha que em meia hora ela chega num lugar que os outros demoram 45, 50 minutos, ela acha que todos os semáforos estarão abertos, tudo vai dar certo. Então, quando você pergunta para ela, quanto tempo você vai levar para fazer essa tarefa? Ela fala, eu faço isso em uns 40 minutinhos eu faço. Depois ela descobre que ela levou 2 horas e meia, 3 horas. Então ela tem muita dificuldade de dimensionar o tempo das coisas, ela não aprendeu a gerenciar o tempo dela, ela não entendeu como o tempo que ela leva, ela é otimista demais. Sabe, o super otimismo, vai dar tudo certo, tudo sempre vai ser fácil, maravilhoso. E não é assim a realidade. Ela está um pouco fora da realidade, com um pensamento exageradamente otimista que prejudica ela, ela procrastina. Então tem muitas causas possíveis. E muito individualizadas. Você sempre tem que investigar cada indivíduo. O que será que está causando a procrastinação nele? Uma vez eu estava trabalhando com um cliente e ele tinha um padrão de adiar. Procrastinar é adiar uma coisa, né? E ele não sabia por que ele fazia isso e tinha mesmo um certo alívio, né? Porque a pessoa que procrastina, na hora que ela procrastina, ela fica aliviada. Tem um conflito interno, tem uma coisa que fica assim, mas você devia estar fazendo e não está fazendo. Mas aí ela fala assim, mas daqui a pouco eu faço. E aí ela se distrai com alguma coisa. Né? Bom, ele queria... E se distrai muito, né? Se distrai, né? A internet, por exemplo, distrai. Tá fácil hoje em dia, né? Tá fácil para procrastinar, aumenta esses padrões. Por isso que a gente fala muito disso. Aumenta padrão de falta de foco, procrastinação. Bom, no caso dele, a gente foi investigar a causa. Foi muito interessante, porque quando eu fui voltando no tempo, eu falei para ele, você provavelmente não nasceu procrastinando as coisas. Isso foi uma coisa que você começou a fazer num determinado momento da sua vida e tudo. Quando começou, ele falou, nossa, Maurício, agora você está falando quando começou. Não sei, parece que isso é antigo. Porque eu me lembro de eu adiando tarefa na escola quando eu era criança e tudo. E aí eu falei, se viesse à sua mente assim, uma memória super espontânea, que você nem fazia ideia que tinha, assim, que parece que tem a ver com essa raiz, né, de onde começou, que memória viria? Ele falou, nossa, lembrei do meu avô. Ele foi criado pelos avós, né, e o avô, ele era muito severo em relação a tarefas de escola e tudo, e muito autoritário. Então, foi interessante ele perceber que ele cresceu com esse avô, pegando no pé dele,
E ele criando uma aversão a fazer as tarefas dele. E uma espécie de vontade de crescer logo para que ninguém mais mandasse nele. Ele não tivesse que fazer, ele vai fazer quando ele quiser e se ele quiser. Ele notou que quando ele procrastinava era uma espécie de maneira de dizer, eu faço quando eu quiser. Eu não tenho mais que obedecer meu avô. Era uma vingancinha com esse avô, não sabe? é? Entendi. Aí nós tivemos que trabalhar um pouco esses sentimentos que ele carregava desde a infância, que ele nem sabia que estava ali, para mudar a maneira de perceber, de pensar o que é fazer uma tarefa, sabe? E ele que melhorou. agora prejudicava ele mesmo, não tinha a ver com alguém mandando. Era ele mesmo que assumia um compromisso de fazer, e ele que dizia, não vou fazer não. Eu faço, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço, sou livre. Ele tinha uma sensação de estar preso. Só que era ilusão, era uma coisa que vinha lá da infância, assim, que ele carregou na infância. Ou seja, todas as respostas estão dentro de nós. Exatamente. Por isso que o nome da minha empresa é Inside You. Inside You. É que a gente tem dentro de nós um universo a ser descoberto, mas não é tão fácil assim. Então, quando eu construí a empresa, foi nesse intuito de apoiar as pessoas a conseguirem acessar esse universo interno de soluções, de respostas, de perceber que as respostas estão realmente dentro de nós. E está. O tudo. É só passar por uma sessão e começar a fazer essas dinâmicas que a gente vai descobrir uma série de coisas dentro de nós. Exatamente. E que a gente às vezes nem sabe que hoje incomoda, mas amanhã pode incomodar. Você sabe que as coisas mais transformadoras são as mais surpreendentes. A pessoa achava que ela sabia o que talvez estava causando, mas daí ela descobre uma coisa e ela fala, nossa, nunca pensei que era por isso. Nunca pensei. Maurício de Freitas está aqui com a gente. Estou terminando agora esse programa. Foi um bate-papo extraordinário. Quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Já deixou muitas, eu sei. Mas quero que você deixe aqui uma mensagem e passe todas as dicas com os contatos seus para todo mundo. Tá joia. Bom, a mensagem que eu quero deixar para você é que, apesar de você ter vários hábitos e ter construído sua vida com uma série de limites até o dado momento, acredite que dentro de você existe um potencial de ser mais, de realizar mais e de construir uma vida mais satisfatória e mais feliz para você. Às vezes o inimigo interno é a gente mesmo, né? É a mente. Mas também o grande amigo que pode te levar muito além é a sua mente. Bom, entre em contato comigo através do meu canal do YouTube. No YouTube também está ali Maurício de Freitas. Você pode assistir muitos conteúdos mais profundos, né? O YouTube permite isso. No meu Instagram, Maurício de Freitas Oficial. Também você me encontra. Eu estou no LinkedIn também, estou no TikTok. Resolvi me espalhar por aí nas redes sociais, tá? Então me procure que você acha. E se você quiser um contato direto, para a gente já conversar, às vezes você quer fazer uma sessão individual comigo, quer se inscrever para um curso, temos o WhatsApp. Então pega papel e caneta aí, ou, se você é bem moderninho, assim, pega o seu celular e o bloquinho de notas e anota aí. O prefixo é 11, São Paulo, e o número é 96261 8000. 96261 8000. 96261 8000. Obrigada, Maurício de Freitas. Sucesso para você. Viu, a gente querida? se conhece há tantos anos, que é meu irmão. A gente se Sabe vê. que eu adoro falar com você. Igualmente. A gente cria uma sinergia, Com você faz umas certeza. perguntas que me levam para caminhos novos na mente. Adorei. Muito bom. Muito obrigada, viu? Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 horas da manhã. Tem Mundial e Você. E eu volto segunda-feira às 16h30. Agora eu vou tomar café com Maurício de Freitas. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.